Para esta oportunidade de estudo, nós trazemos um tema todo especial e que tem tudo a ver com você. Afinal de contas, não existe ninguém que não tenha um projeto na vida, ou que tem, ou que já teve, ou que vai ter. Independente de ser um projeto pessoal, profissional, que envolva a si mesmo ou as outras pessoas. Mas todo mundo tem algum tipo de projeto, algum tipo de negócio. E aí nós temos um problema, porque vários projetos são abandonados, porque nós não sabemos o que fazer com eles. Então nós vamos trazer uma reflexão muito especial com relação a isso. E o tema é o seguinte: aprenda a fazer dar certo qualquer projeto. É isso mesmo, qualquer projeto. Tudo aquilo que você tem em sua mente, começou, desistiu, não sabe se dá ou não, existe um meio, algo que nós preparamos que vai auxiliar você a fazer com que esse seu projeto, independente de qual seja ele, venha dar certo. Olá, amigos, eu sou a Jo Andrade, sou assistente social, administradora hospitalar e escritora. E meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor, autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Joy Roosevelt. E se a vida é feita de escolhas, faça a opção pela autoliderança, pois não é líder de ninguém quem não é líder de si mesmo. E nós montamos essa videoaula para você, nosso amigo, que já se sentiu fracassado, arruinado, desiludido com a própria vida porque acha que tudo que vai fazer não dá certo. Aliás, tudo que faz você já está prevendo que vai dar errado. Vai montar uma empresa, vai dar errado. Começa um relacionamento, não consegue casar porque o namorado ou a namorada começa a trair. Tem planos para estudar e também não consegue. Então, na realidade, parece que você e todos nós temos medo de fracassar. Olha, mas nós já aplicamos este estudo em nossa vida e deu certo. Então fique conosco, que nós vamos te orientar como sair dessa saia justa e deste emaranhado de dores. Então aprenda a fazer dar certo qualquer projeto. E alguns de vocês poderiam pensar assim, mas é uma mágica? Não, não é uma mágica e não é uma regra. Porque se fosse mágica ou se fosse uma regra, todo mundo teria sucesso, todos teriam êxitos. O que nós vamos lhe apresentar é um método, é um meio, são procedimentos de um processo racional para que você, eu e todas as pessoas que seguir este modelo possa ter êxito e atingir sucesso. E também alguém poderia estar assim, mas Jo, Roosevelt, como é que nós vamos encontrar um método de sucesso para qualquer projeto? E é muito simples, meus amigos, muito simples. É só nós observarmos todos os projetos e todas as pessoas que tiveram sucesso, que tiveram resultados excelentes. E vocês vão ficar surpresos porque também vocês vão conseguir. Quando nós conseguimos mensurar, avaliar, verificar e definir tudo que essas pessoas de sucesso fizeram e nós aplicarmos no nosso projeto, com certeza nós teremos também êxito, vitória e sucesso. E por um outro lado, também não poderia ser diferente, obedecendo a mesma reflexão. Se nós começarmos a observar todas as pessoas que fracassaram e começar a estabelecer um padrão, o que existe de igual em todo mundo que deu errado?
em todo mundo cujo seu projeto falhou, cujo seu projeto não teve êxito. O que algumas pessoas fizeram que as outras também fizeram e que nós podemos estabelecer daí um padrão do que não deve ser feito. Através dessa lógica, dessa reflexão, você consegue ter um parâmetro seguro para saber as maneiras, os métodos, os procedimentos que vão te levar ao êxito e as mesmas coisas, os caminhos que vão te levar ao fracasso. Sabendo essas duas diretrizes, os comportamentos que levam ao sucesso e os comportamentos que levam ao fracasso, aplicando isso sobre qualquer projeto, o resultado vai ser sempre igual. E como conseguir sucesso para qualquer projeto? E nós, através desse estudo, encontramos uma fórmula, um método racional de sucesso. É um segredo que vai dar certo, vai ter êxito e vocês vão achar realmente muito interessante. Nós precisamos realmente conhecer e adotar esse método, essa fórmula que nos levará ao sucesso e às vitórias. Nós chamamos de tripé para o sucesso em qualquer projeto. Seja projeto de vida, seja projeto profissional ou seja um projeto pessoal. Você precisa estar conhecendo e estar executando os três meios, os três processos que formam esse tripé. E são eles: o conhecimento, a prática e a repetição. Então, conhecimento mais prática mais repetição vai dar igual sucesso. E quando nós aplicarmos esta fórmula, esse tripé do sucesso nos nossos projetos, com certeza o nosso projeto vai se dilatar e vai ampliar as chances do sucesso e da vitória. Então nós precisamos observar e realmente daqui para frente nós vamos estudar cada um dos três passos. É verdade que olhando assim, né, esses três caminhos, esses três pilares que sustentam o sucesso, para você que não avaliou ainda qualquer um por um deles, deve ter essa sensação de que tá fácil demais. Mas não é assim. É importante entender uma reflexão sobre eles. O importante é entender a função que cada um deles tem para o sucesso do projeto. Então observe com cuidado e anote esses três passos, porque anotando esses três passos você vai conseguir colocar nessas anotações onde é que o seu projeto se perdeu, se é que ele se perdeu, ou como é que você vai estruturar ele dentro deste modelo para que ele não venha a se perder. E o primeiro caminho, a primeira sustentação do nosso tripé do sucesso para qualquer projeto é o conhecimento. Este pilar é a raiz do êxito de qualquer projeto. Porque independente do seu projeto, você precisa primeiramente estudar tudo sobre ele. Se o seu projeto for vender roupas, construção de uma casa, criar um empreendimento, buscar uma formação, digamos, você quer ser professor, você quer ser engenheiro, ou você quer realmente fazer umas vendas online, você precisa. Qualquer uma dessas escolhas que você for fazer como uma seleção, qual delas que você preferir, você precisa entender que todas elas requerem conhecimento. Você precisa envolver o seu projeto no conhecimento total, nas suas particularidades, nos seus detalhes. Você tem que buscar livros, artigos, filmes, pesquisar aqueles projetos que deram certos. Sigam realmente essas personalidades que tiveram projetos semelhantes aos seus e que teve resultado excelente.
Segue eles, realmente acompanhe como é que eles obtiveram esse sucesso. Também não deixe de verificar aquelas pessoas que também buscaram o projeto que você escolheu e que infelizmente fracassaram. Então, se você quer abrir uma oficina, montar um restaurante, fazer realmente um empreendimento de bolos caseiros, para que você não fique atrás, você precisa se inteirar e se interessar pelo seu negócio. Saiba tudo, desde o investimento, como fazer, quais são os recursos necessários, quais são os instrumentos, ferramentas, os técnicos que você vai precisar, a mão de obra que você vai ter que ter no seu empreendimento. Mas uma coisa você tem que entender, nesse primeiro pilar do conhecimento, que se você não der atenção total para ele, não dê nenhum passo para o seu sucesso. Se não conhece o seu negócio, não comece. E dentro dessa reflexão, a maioria das pessoas deve, como a gente já presenciou isso muitas vezes, achar que conhece. Quando você fala para as pessoas, vamos repetir, qualquer ramo, seja pessoal, seja o próprio casamento, criar filhos, seja fazer bolo, vender carro, construir casa, não interessa. Quando você pergunta, você entende disso? Ele fala, entendo, trabalho nisso há X anos. Não, vocês não estão entendendo. O conhecimento ele é muito dinâmico. Então a questão é, ter conhecimento significa estar atualizado. Porque senão você pega alguém que estudou sobre o negócio há 20 anos atrás, você pergunta para ele e fala, você tem conhecimento? Ele fala, tenho. Não, você não está entendendo. Nós falamos assim, você está ligado nos maiores e melhores do seu ramo no mundo. Sim, mas do mundo é do mundo. Hoje a internet possibilita isso. Se você quer fazer bolo, quem são os maiores vendedores de bolo no mundo? Quem são os maiores fabricantes de bolo no mundo? É se ligar no que eles fazem, como eles cresceram, como chegaram lá. Você precisa ter uma referência sólida. Então a questão é, se você deseja fazer alguma coisa, a base é conhecimento amplo, conhecimento profundo, saiba tudo do seu negócio. Se quer vender carro, saiba tudo de carro, dos carros mais simples aos carros melhores, quem fabrica o que, quando parou de fabricar, onde que você acha, saiba tudo. O conhecimento é um ponto basilar para começar qualquer coisa. Se você vai para as questões pessoais, a mesma coisa. Hoje, mais uma vez, elogiamos a internet, que oferece um material vasto que fala sobre educação de filho, casamento, sociedade, qualquer coisa. Entenda daquilo que você vai começar. Saiba muito, saiba acima da média, saiba mais que a maioria. E o segundo pilar do tripé para sucesso em qualquer projeto, nós chamamos de prática. Depois que você realmente ampliou seu conhecimento no seu negócio, você vai precisar aplicar o que você conhece. Então você tem que colocar todo o seu conhecimento em prática. E alguém poderia dizer assim, mas Joy Roosevelt, lógico que a pessoa que tem conhecimento vai colocar em prática. Nem sempre isso acontece. E nós podemos realmente elencar alguns exemplos para vocês verem que às vezes a pessoa conhece, mas não aplica, não coloca em prática e realmente tem o insucesso pairando ali na sua vida, Por exemplo, uma falta de sucesso de quem sabe, mas não pratica. É o pai em casa, por exemplo, um exemplo do nosso lar, da família. O pai fala para o filho assim, não grite. E o pai grita. Ele sabe que não pode gritar, mas ele grita. O pai orienta, ou a mãe orienta, o filho ou a filha, Não minta. E a mãe ou o pai mente. Então, eles, tanto o pai como a mãe, sabem, conhecem que não é para gritar e não é para mentir. Porém, eles não praticam. Lá na organização, no lado corporativo,
Quantas pessoas que a gente sabe que realmente conhece que o trabalho tem que ser levado a sério. Porém, na hora de execução, fica enrolando. Em outro momento, um empresário está abrindo um departamento novo e ele sabe que precisaria contratar um profissional experiente, um profissional realmente que tenha know-how. E o que ele faz? Ele contrata o mais barato. Vai dar errado. Então ele sabe, mas ele não pratica. E por último, é aquela pessoa que fala assim: eu quero ter um futuro próspero, eu quero realmente ter um futuro bom, mas para de estudar no nível do colegial. Então, ele sabe, mas não pratica. Agora, você que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, você acredita que cultura é importante? Você acha que a instrução faz diferença na nossa vida? Comenta no final do nosso vídeo, faz seus comentários, é importante nós conhecermos como é que você enxerga esta questão com relação à cultura, com relação à instrução. Mas agora, para pensar, se você realmente se importa com cultura, lembra aí, puxa na sua lembrança, na sua memória, quando é que você leu o seu último livro? Aquela pessoa que é dentista, médico, quando é que se interessou por algo da sua área? Você que está na área de vendas, né? Você é um vendedor. Quando é que você fez ou participou de um curso de vendas? Então isso é muito importante. Nós precisamos muitas vezes estar atentos, porque nós temos o conhecimento, porém nós não praticamos. E o segundo pilar do tripé para o sucesso é praticar todo o conhecimento adquirido. Isso é muito interessante, porque além de explicar várias questões, explica também algumas situações práticas, como por exemplo, às vezes as pessoas nos chamavam em algumas empresas para fazer uma palestra, um treinamento, qualquer coisa, e aí, durante algumas coisas que nós falamos, alguém fala assim: não, mas isso aí a gente já sabe. E eu sei que já sabe, só não pratica. É isso que as pessoas não conseguem entender. O fato de você conhecer é um dos pilares do sucesso. Agora, praticar é outra coisa completamente diferente. Nós vamos achar uma grande quantidade de pessoas que estão nos ouvindo agora e vão falar: sabe o quê? O que vocês falaram eu já sei, e eu não duvido que você sabe. A questão é, a primeira é saber, a segunda, você pratica? Tudo aquilo que você aprendeu está sendo praticado na sua vida? Aquilo que você aprendeu, tudo que você sabe sobre filho, casamento e família está sendo aplicado na sua família? Tudo que você sabe de venda, trabalho, empresa, negócios, está sendo aplicado no seu negócio? E aí você vai se assustar. Você vai perceber que você tem muito mais bagagem do que está aplicando. Aí quando vê alguém de fora e fala assim: você devia mudar isso, você devia mudar aquilo, você devia mudar aquele outro, ou você contrata um consultor para falar, sabe o quê? O que você realmente já sabe, só não faz. Então, isso é fundamental. E se você fala assim: não, para mim não serve, porque tudo que eu sei, eu pratico. Então sabe pouco, precisa saber mais. É essa a regra. Se você está aplicando tudo que você sabe e não é suficiente, então o seu problema está lá no primeiro pilar, o conhecimento. E assim nós vamos entendendo a regra: 1, conhecimento, 2, prática. E nós vamos então para o terceiro pilar, para a terceira sustentação do tripé para sucesso em qualquer projeto. E este pilar nós demos o nome de repetição. Então, na primeira fase, você conhece tudo sobre o seu negócio. Daí faz com que todo esse conhecimento, na segunda fase, vire numa prática. Você tem que realmente praticar, fazer realmente o seu conhecimento acontecer.
E na terceira fase, que agora no terceiro pilar da repetição, é você repetir essa prática, repetir essa prática, repetir essa prática, quantas vezes forem necessárias até virar sucesso. E por que muitas pessoas tropeçam? Porque param numa determinada fase. E nessa fase da repetição é uma das fases que as pessoas mais desistem. Elas realmente começam e não repetem, não repetem. Nós precisamos repetir para que realmente vire um hábito e que esse hábito alcance o sucesso. Então começa e desiste, começa e desiste. Ou não dão continuidade. Nós precisamos entender que nesta fase da repetição nós temos que repetir até conseguir o êxito. Por exemplo, alguém quer iniciar um trabalho de um escritório de contabilidade, quer abrir um escritório de contabilidade. Então, no primeiro passo, né, o primeiro pilar, que é o do conhecimento, ele estuda, ele levanta tudo que ele possa levantar com relação ao escritório de contabilidade, ele se associa nas associações referentes ao seu negócio, ele busca legislação, ele busca tributação, ele realmente faz acontecer 100% do conhecimento desta primeira fase. Daí ele passa para a segunda fase, ou seja, o segundo pilar do tripé para o sucesso. O que ele faz? Ele pega todo o conhecimento e transforma em prática. Ele cria um modelo ideal para que tudo funcione no seu escritório de contabilidade. Ele treina os funcionários, ele cria regras, ele faz com que todos entendam que o modelo ideal é aquele que foi determinado. Atender bem o empregador, ter regras bem claras e definidas para a entrega do imposto de renda, para o registro dos novos funcionários, aquele prazo o menor possível, tudo da melhor forma que possa realmente atender o empregador. E na terceira fase, ou no terceiro pilar, que ele precisa repetir tudo isso que ele montou através do conhecimento, o seu modelo ideal, ele precisa repetir até que vire hábito para ele e para todos os seus colaboradores. Porém, nesta terceira fase, ele quebra o modelo. Ele começa a não seguir as regras, ele foge do plano que ele mesmo fez. Então ele já não cumpre mais os prazos do imposto de renda, não cumpre mais aqueles períodos certos que ele tinha se comprometido em 2 ou 3 dias registrar os novos funcionários, de passar as orientações novas de tributação e legislação para os empregadores. Na realidade, ele começa a se desviar de tudo que ele planejou. O que é que ele vai conseguir? Não está repetindo o modelo ideal, ele vai buscar, infelizmente, o insucesso. Uma maneira de a gente entender isso de forma prática, né? Pegando esses 3 pilares, formando o tripé, que é conhecimento, prática e repetição, é como se nós fôssemos assim: no conhecimento você reúne informações, na prática você consegue pegar essas informações e construir um mapa para você seguir, na repetição é seguir o mapa. E é justamente nessa fase que a gente não segue. Então imagina só, você estuda, acha um plano perfeito, constrói disso um mapa que vai te levar para o sucesso. Aí você mesmo não segue o próprio mapa que você fez e fala assim depois: essa é a parte mais interessante, onde foi que eu errei? Eu sabia tudo, fiz tudo direitinho, montei protocolos, comecei a fazer tudo certo, onde foi que eu errei? Justamente isso. E não tem nada de errado, você realmente estudou, começou a fazer certo. Essa frase é muito importante. Comecei a fazer certo. Exatamente, o que você errou foi não continuar fazendo certo. Porque se você começou fazendo certo, achou um modelo de êxito.
Você tem que fazer o quê? Repetir, repetir, repetir. A gente vai abrindo mão de um modelo que já deu certo. Era só uma questão de tempo. E isso, reiteramos, para todas e quaisquer situações, qualquer projeto que você colocar dentro desse modelo, estuda, estabelece um padrão de como deve ser feito e repete, repete, repete até chegar no êxito. Isso é infalível. Agora, o que você tem que ter é comprometimento com o seu propósito. Claro que os problemas vão acontecer, mas se você se manter firme aquele modelo que você estruturou e não desistir dele, sucesso passa a ser uma questão de tempo. E por que não deu certo alguns projetos? Projetos de vida, projetos profissionais ou projetos até de mudanças pessoais. E a resposta, meus amigos e minhas amigas, é muito simples. É porque nós fracassamos em um dos 3 itens: conhecimento, prática ou repetição. Ou no primeiro pilar, faltou o conhecimento, ou no segundo pilar, eu não coloquei todo o meu conhecimento em prática, ou no terceiro pilar, eu até tinha conhecimento, até coloquei em prática, criei o meu modelo ideal, mas eu desisti. Eu mesmo não segui o meu plano. Então está aí realmente o insucesso. Por que é que não dá certo muitos projetos? Porque numa das 3 fases a gente fracassa, a gente para, a gente não dá continuidade. Por exemplo, quando nós temos um plano de emagrecimento, né? Um projeto de emagrecimento, nós realmente buscamos no conhecimento, no primeiro pilar, tudo que nós devemos saber, né? Sobre como emagrecer. Quais são os alimentos corretos, quais são carboidratos, quais têm mais caloria. Nós precisamos ver também a academia, qual que seria a academia que mais se adapta ao meu modo de vida, aos meus horários. Eu preciso também buscar um médico que me auxilie, uma nutricionista que me oriente. Tá? Então eu levanto tudo nessa fase do conhecimento, porque afinal de contas o meu projeto é o projeto pessoal de emagrecimento. Daí eu chego na segunda fase, na prática, e eu monto o meu plano de ação, né? Eu realmente coloco em ação o plano que eu levantei lá no conhecimento e faço acontecer. Por exemplo, eu não vou comer frituras, eu vou deixar, por exemplo, um docinho ou uma sobremesa somente para os finais de semana. Eu vou tenho dentro do meu planejamento, no mínimo 3 vezes por semana a ida na academia. Eu tenho que ter retorno médico a cada 30 dias. Eu tenho que ter um acompanhamento com a minha nutricionista a cada 15 dias ou mais tardar 20 dias, então eu coloco em prática. Porém, na terceira fase, que é a fase da repetição, o que é que eu faço? Hoje eu não tô com muita vontade, não vou na academia não. Olha, tem aquele docinho bom, não vou deixar para o final de semana, vou comer hoje. A fritura não pode, mas só um dia só também, né? Tem a data de retorno ao médico. Eu também não estou com vontade de ir, não. Acho que eu não vou. E daí, meus amigos e minhas amigas, o que acontece? Conheci, montei meu plano para realmente colocar todo o meu conhecimento em prática. Na repetição, falhei. Não fui atrás. Eu comecei a desistir de tudo aquilo que eu tinha criado como um modelo padrão ideal para o meu plano de emagrecimento. Então, realmente, estou fracassada neste plano pessoal de emagrecer definitivamente. E temos outros exemplos, por exemplo, que a gente pode até citar assim rapidamente, né? Casamento. A pessoa levanta todo o conhecimento, né? O que é o casamento, quais são as mudanças que vão provocar nas nossas vidas essa união.
nós vamos estar vendo também toda essa parte de horários, de bens. Na realidade, levantamos tudo que fosse necessário para eu conhecer do matrimônio. E consciente de todo esse conhecimento, a gente vai para a prática, se casa. A partir desta fase, na segunda fase, nós temos um plano de ação que nós só passeamos juntos, nós comemos juntos, nós fazemos os planos de vida juntos, nós oramos juntos, nós trocamos presentes nas datas especiais. Mas quando chega na terceira fase, na fase da repetição, o que acontece? Um dos dois esquece do presente, esquece das datas comemorativas, não lembra mais das datas do casal, começa um ou outro chegar mais tarde, então os horários de almoço também, ou horário de jantar, já fica cada um faz o seu lanche, cada um faz seu almoço, e com isso tudo, o que é que está dando, meus amigos? Tudo errado. Se eles tivessem seguido o plano, teriam um casamento feliz. Porém, não seguir o plano, deu tudo errado. O projeto não seguiu os 3 pilares de sustentação para o sucesso, foi para o insucesso. Então, cabe a nós lembrarmos que para nós obtermos sucesso em qualquer projeto da nossa vida, nós temos que estar realmente fazendo com que as 3 fases, fazendo com que os 3 pilares sejam efetivamente trabalhados e respeitados. E quando nós conseguirmos fazer com que todo esse plano, todas essas mudanças se tornem um hábito, nós temos a mudança efetivada e temos o sucesso no nosso projeto. Porque o hábito constrói uma rotina de sucesso. E fica aqui uma dica, né? Toda mudança requer persistência, dedicação, vontade, e para que ela seja duradoura, precisa ser transformada ou resultante de um hábito. Então acredite, faça a sua mudança e com certeza, se for persistente e fazer com que tudo se transforme num hábito, você terá e obterá o seu sucesso. E olhando essas conclusões todas, nós vamos construindo uma ideia muito clara. Geralmente os nossos projetos, insistimos, pessoais, profissionais, tanto faz, os nossos projetos, nós não perdemos ou eles não dão errado por causa da concorrência, das outras pessoas, das situações. Geralmente os nossos projetos dão errados porque nós desistimos deles. Começamos a fazer certo e começamos de um ponto determinado em diante a fazer de qualquer jeito. Eles estão abandonados e por isso não dão certo. Aí, então, dentro dessa máxima, a gente faz um pouquinho de cada uma dessas fases, nenhuma delas adequadamente, isso nos dá uma reação interessante. Nós ficamos com aquela sensação de que já fizemos tudo isso, que já estudamos, que já colocamos em prática e que já repetimos. Mas seja honesto com você mesmo. Veja durante quanto tempo você conseguiu ser o profissional que se acredita que deve ser. Quanto tempo você conseguiu ser o marido ou a esposa lá dos primeiros dias do casamento. Quanto tempo você conseguiu ser o profissional ou o pai lá do começo, de quando você acabou de ser pai ou acabou de ser contratado. E a gente vai perceber que nós começamos de um jeito, começamos de uma maneira, obedecendo uma diretriz, um ânimo, um método, e ao passar do tempo nós vamos nos transformando em outras pessoas. É por essa razão que quando alguém diz assim, olha, eu estou pensando em começar um negócio, eu estou pensando em casar, eu estou pensando em um projeto qualquer, nós sabemos tudo para explicar para eles. Só não sabemos aplicar na nossa vida. Porque todas essas coisas que nós falamos agora é um método óbvio de que tem condição de ter êxito. Nós aprendemos e não aplicamos. E depois, dentro de um processo que nós podemos chamar até de cara de pau, a gente começa a explicar para todo mundo tudo aquilo que a gente não fez
na nossa vida. E nós finalizamos o estudo do Aprenda a Fazer Dar Certo Qualquer Projeto, conhecendo, praticando e repetindo o conteúdo do seu projeto até ele virar um hábito, você vai alcançar o êxito com certeza. E na sequência disso, nós encerramos aqui já com a promessa de um novo trabalho, de um novo vídeo que vai estar disponível para você na sequência desse. E o nosso próximo vídeo terá um título interessante: A vida não tem sentido. Certamente que essa ideia já mergulhou em você em alguns momentos. Em algum momento da tua vida isso já passou pela sua cabeça. A vida não tem sentido. E é sobre isso que a gente vai estar falando no nosso próximo encontro. Se você achou esse conteúdo interessante, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e clique no sininho. Acompanhe-nos nas redes sociais, onde sempre disponibilizamos novos conteúdos e novas reflexões sobre autoliderança. E nós agradecemos a sua atenção e a sua companhia. E fica aqui o nosso abraço do coração para o coração de cada um de vocês. Forte abraço e já sabe, quem domina, controla.